Bem-vindo, amigo internauta, este é o Super FC pelo Mundo e, claro, aqui do meu lado ele, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, amigo internauta? Amigo internauta, é claro, a gente vai falar dos principais campeonatos do globo, começando por ele, Premier League. Na sua tela os resultados: derrota do Liverpool para o mistão reserva ali do Chelsea por 2-0, Crystal Palace perdeu para o Manchester City por 2-0, o Arsenal 3-0 contra o Newcastle. O Josias estava aqui na redação, pulando de alegria. Tivemos também Southampton 2-0 contra o Everton e ainda Tottenham 1-0 contra o Stoke e United 4-0 contra o Norwich. Pazini começando com Chelsea, Mourinho dando aquele nó tático, aquele jogo chato que o Mourinho gosta, 2-0 só nos contra-ataques. Vai lá. Mourinho mais uma vez colocou o ônibus dele ali na frente do gol. Liverpool teve muita dificuldade, não conseguiu criar muita chance de gol e perdeu para a equipe do Chelsea. O Chelsea foi superior, o Liverpool coletivamente, individualmente não funcionou, enquanto os Blues de Londres marcaram muito forte, não deram espaço e foram muito perigosos no contra-ataque, conseguindo aí 2 gols. Destaque que o Chelsea acaba com a invencibilidade do Liverpool. O Liverpool vinha de 11 vitórias seguidas, 16 jogos de invencibilidade, e a invencibilidade tinha começado justamente com o Chelsea. Os Blues de Londres colocando um ponto final nisso e fogo no campeonato, porque agora voltam a sonhar com o título, só 2 pontos atrás do Liverpool, e o Manchester City, que está só 3 pontos atrás da equipe dos Reds, volta a sonhar com o título inglês também. Depende só de si para ser campeão. Se os dois times, Liverpool e Manchester City, ganharem todos os seus jogos, cada um termina com 86 pontos. O saldo de gols do City é bem superior, então imagina-se que o City seria campeão. E aí o detalhe, né? O Liverpool depende do grande rival, o Everton, para ser campeão da Premier League. Everton e City brigam aí no fim de semana. O Everton luta ainda por vaga na Champions League. Calma, Pazinho, já se fala do Everton, mas primeiro fala do City. Vitória de 2-0, como você falou, 3 pontinhos abaixo, mas claro, se a sua matemática estiver certo, um jogo a menos, vitória do City, vai lá. Exatamente, né? E aí o Manchester City contou com grande atuação do Yaya Touré. Faz toda a diferença ele na equipe dos Citizens. Em sua volta, assistência para o gol do Dzeko. Gol dele também tem 19 no campeonato inglês. O volante é o 3º artilheiro do campeonato, atrás só do Luis Suárez e do Sturridge. E também tem 6 passes para gol na Premier League. Temporada espetacular com ele, o Manchester City é outro, não é à toa que volta a brigar pelo título. E o Arsenal dando uma respirada ali na Champions League, 3-0, vitória bem tranquilinha contra o Newcastle. Abre vantagem para o Everton, faltam só 2 rodadas, então ao que tudo indica o Arsenal vai conseguir aquela vaga na Champions League que ficou bem ameaçada algumas rodadas atrás. Grande atuação do Ozil. Jogou muita bola, num posicionamento diferente, ao invés de atuar centralizado, jogou aberto pela faixa esquerda do meio-campo, deu uma assistência, marcou um gol, criou várias chances e o Arsenal dominou o jogo para cima do Newcastle, poderia ter vencido com mais facilidade. Destaque também para a boa atuação do Ramsey, jogou muito bem, deu uma assistência, e para o Cazorla, que também teve uma participação muito boa no jogo, uma boa vitória da equipe dos Gunners. E os Gunners só puderam comemorar, Pazinho, porque o Southampton, esse mesmo, venceu o Everton por 2-0, o Everton agora está 4 pontos abaixo do Arsenal, bem difícil, né, Paz? Pois é, complicou muito aí o sonho do Everton de voltar para a Champions League depois de 8 anos. Ao que tudo indica, vai mesmo para a Liga Europa. Os Blues de Liverpool não tiveram uma boa atuação, jogaram muito aquém do que podem, meio campo não funcionou, o ataque também não, e a defesa do Everton, que vem muito bem no campeonato, é um dos pontos fortes do time, falhou 2 vezes. O Everton tomou 2 gols contras de seus zagueiros e isso prejudicou muito o time na partida e também no sonho por essa vaga na UEFA Champions League. O destaque é que o Everton perde para uma equipe muito boa. O Southampton está atrás só do top 7 ali dos grandes times do futebol inglês, é o 8º colocado, e tem bons jogadores. Tem o Borough no gol, o Luke Shaw, que é a revelação do futebol inglês na lateral esquerda, além dos principais nomes, Lanana, meio-campista que vai para a Copa do Mundo, é muito bom de bola, e Rick Lambert, atacante que também é uma opção para o English Team e é muito bom jogador. Para fechar o inglês, então, Pazini, em bola, vitória de Tottenham e United. Pois é, o Tottenham volta a sonhar com vaga na Liga Europa porque está só 3 pontos atrás do Everton, mas é complicado, não dá para imaginar o Everton perdendo essa vantagem, fora que tem um saldo superior também, faltando só 2 rodadas para o fim do campeonato. O Tottenham, que venceu mais uma vez jogando aquém do esperado, num futebolzinho feio, conseguiu a vitória por 1-0 para cima do Stoke City.
Já o Manchester United deu show, né? Na estreia do Ryan Giggs como treinador, 4-0 para cima do Norwich em Old Trafford, uma atmosfera totalmente diferente do que nos 10 meses em que o David Moyes esteve por lá, e o time funcionou muito bem. O primeiro tempo nem tanto, mas no segundo tempo o Rooney jogando muita bola, o Cagal armando várias jogadas e o Mata jogando demais também. 2 gols do Mata, 2 gols do Rooney, show do United que podia ter vencido por mais. A torcida até começa a pedir já o Ryan Giggs como técnico para a próxima temporada efetivado. Tudo indica ali que vai ser mesmo Louis van Gaal, holandês que depois da Copa deixa a seleção da Holanda. A imprensa inglesa diz que ele vai ser o novo técnico do Manchester United, mas existe a possibilidade, quem sabe, do Giggs assumir. Foi muito bem, pelo menos nesse primeiro jogo, né? Muito cedo, time fraco, mas não dá para negar que a figura de técnico caiu bem no Ryan Giggs, não. Isso mesmo, realmente. Então, fim na Inglaterra, vamos para a Alemanha. Tivemos muitos bons jogos. Na sua tela os resultados, começando com a vitória do Bayern de Munique, já campeão há muito tempo, 5-2 contra o Werder Bremen, que mesmo com a derrota escapou ali do rebaixamento. Empate entre Leverkusen e Borussia Dortmund, 2-2, Dortmund garante o vice-campeonato e o Leverkusen segue no 4º lugar na zona da Champions League. E ainda tivemos vitória do Borussia Mönchengladbach contra o Schalke que está tentando brigar lá em cima, mas já era, e o Wolfsburg 2-2 contra o Freiburg. Pazini começando o primeiro, vitória do Bayern de Munique. O Werder Bremen pelo menos uma felicidade teve na partida, vai lá. Pois é, o Werder Bremen deu muito trabalho no primeiro tempo para o time misto do Bayern de Munique, até abriu vantagem, só que o Bayern conseguiu uma virada sensacional com uma atuação impecável no segundo tempo. Foi um time misto que teve grande atuação do Claudio Pizarro, mais uma vez, 2 gols, assistência, grande atuação do atacante peruano, também do Ribéry e do Robben, que marcaram gol, Schweinsteiger também. O time do Bayern de Munique foi muito bem no segundo tempo, mas mostrou algumas falhas. Os 2 gols que sofreu foram de contra-ataques, assim como foi também os gols sofridos para a equipe do Real Madrid no jogo de ida da Champions League, e também sofre a equipe do Bayern de Munique com o contra-ataque já há algumas rodadas. A gente tem comentado aqui o Bayern de Munique tendo esse problema, então é algo para o Guardiola ficar de olho para essa temporada, para a próxima temporada. Também é o ponto fraco da equipe do Bayern de Munique. Quanto ao Werder Bremen, perde, mas escapa do rebaixamento. O Werder Bremen saiu dessa zona aí, não tem mais esse risco. E a briga lá embaixo está entre Eintracht Braunschweig, Nuremberg, Hamburgo, e o Stuttgart corre um leve risco, mas é um risco provável porque o Stuttgart pega Wolfsburg e Bayern de Munique nas últimas 2 rodadas. Então pode acabar entrando pelo menos na zona de repescagem. Essa briga, assim como a da Champions League, vai pegar fogo até a última rodada. Agora, Pazini, um jogo muito bom, empate, mas um empate muito bom entre Leverkusen e Dortmund. Conta rapidinho aí como é que foi. Pois é, foi um jogo muito bom. O Bayern Leverkusen abriu o placar, depois fez 2-1, o Borussia Dortmund correu atrás do empate nas 2 vezes, e foi um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Borussia Dortmund, que o jogo inteiro não forçou muito o ritmo, porque já estava garantido na Champions League, desistiu da partida de vez, jogou com muita preguiça, enquanto o Bayer Leverkusen não teve um bom papel do seu meio-campo e do Son Heung-min, atacante sul-coreano, na segunda etapa. Destaque para o Marco Reus, mais uma vez decisivo, marcando gol, dando assistência. Ele voltou com tudo da sua lesão, né? Desde que voltou, os números dele subiram muito. Prova disso é a tabela da Bundesliga. Tem 16 gols, já briga pela artilharia do campeonato, está só a 2 do Mandzukic e também do Lewandowski, e é o líder de assistências do campeonato alemão com 12 passes para gol. Um retorno sensacional do Marco Reus, e o Borussia Dortmund se garantiu na Champions League, já estava garantido, mas se garantiu com o vice-campeonato, vai ser mesmo o segundo colocado da Bundesliga. Já o Bayer Leverkusen, 4º colocado, segue na zona Champions League a 3 pontos do Schalke, até com a vaga direta agora, sonha já na Liga dos Campeões. Agora, Pazini, em bola, o Gladbach, que teve participação do Rafael de novo no gol, não marcou, mas pelo menos deu o passe, e, lógico, o empate do Freiburg com o Wolfsburg. Vai lá. Rafael deu assistência para o gol do Hermann, 2 dos destaques do Borussia Mönchengladbach, numa vitória importantíssima para cima do Schalke 04. E o Gladbach vai precisar de novo de participação em seus destaques, porque tem 2 finais pela frente, mais jogos aí de 6 pontos. Pega a equipe do mais 05, que está só 2 pontos atrás, sonhando com vaga na Liga Europa, e tem na última rodada o Wolfsburg, fora de casa, 2 finais aí para o Borussia Mönchengladbach, que a 3 pontos do Bayer Leverkusen voltou a sonhar com vaga na Liga dos Campeões. O Schalke, como disse, está praticamente garantido na Champions League, mas resta ver se na fase de grupos ou de playoffs tem o Bayer Leverkusen nos calcanhares. E o Wolfsburg, apesar de tropeçar, empatou com o Freiburg, mesmo o Freiburg que venceu o Borussia Mönchengladbach na última rodada,
segue na zona Liga Europa a 1 pontinho do Bayer Leverkusen, então também está muito vivo aí na briga por vaga na UEFA Champions League. A UEFA Champions League vai ser mesmo envolvendo Schalke, Bayer Leverkusen, Gladbach e Wolfsburg até a última rodada, e destaque para o Gladbach, né? Ao mesmo tempo que pode ir para a Champions League, pode ficar de fora até mesmo da Liga Europa, né? Caso perca as 2 finais aí que tem pela frente. Bem emocionante mesmo esse final de campeonato alemão. Se o título já está decidido, pelo menos brigas embaixo tem, né, Pazini? Então, fim na Alemanha, vamos para a Espanha. Resultados na sua tela. Nessa rodada que teve um episódio lamentável de racismo, mas tivemos vitória do Atlético de Madrid por 1-0 contra o Valência, vitória muito importante na briga do título. Real Madrid 4-0 contra o Osasuna, vitória do Barcelona naquele que teve episódio lamentável do Daniel Alves, 3-2 contra o Villarreal, vitória do Atlético Bilbao 3-1 contra o Sevilha. Pazini, embola tudo e fala um pouquinho dessa questão do racismo, mesmo que já tenha sido amplamente discutida nas redes sociais, na mídia, em todos os lugares. Rapidinho e claro, fale ali da briga por cima pelo título. Pois é, o Atlético de Madrid teve o seu jogo mais difícil aí dentre essas finais até a última rodada do Campeonato Espanhol e conseguiu a vitória importante. Fora de casa, para cima do Valência, jogo difícil. Não jogou bem o Atlético de Madrid, para variar, menos posse de bola, jogando nos contra-ataques, mas veio a vitória com gol de cabeça do Raul Garcia. Importantíssimo porque se o Atlético de Madrid vencer seus próximos jogos, chega na última rodada já campeão contra o Barcelona no Camp Nou, ou seja, vai ser um jogo de festa só. Do caso contrário, né, caso não vença suas partidas, chega ali para uma verdadeira final na última rodada contra o Barcelona. O Real Madrid, que está na terceira posição, mas tem um jogo a menos, então pode voltar a ser o segundo colocado, atropelou o Osasuna 4-0. Grande atuação do Cristiano Ronaldo, 2 golaços em petardos de fora da área, chegou a 30, é o artilheiro isolado do Campeonato Espanhol. Di Maria também teve atuação muito boa com 2 assistências, é o líder de passe para gol não só do Campeonato Espanhol, mas da Europa, envolvendo as 5 grandes ligas, e destaque também para o Isco, vem jogando muito bem nas últimas rodadas. Já o Barcelona venceu o Villarreal num grande jogo, o Villarreal abriu 2-0, o Barcelona não fazia uma grande partida, mas era melhor, tinha mais posse, criava mais chances também, mas esbarrava no Asenjo, goleiro do Villarreal. E aí depois do episódio lamentável envolvendo o Daniel Alves, torcedor imbecil jogando bananas no campo, Daniel Alves teve uma atitude sensacional, comeu a banana, ignorou a ignorância, e muito bacana também a atitude do Villarreal, né? O Villarreal baniu o torcedor para sempre do estádio, fez o que a gente tanto cobra aqui da Conmebol, já cobramos da FIFA algumas vezes, o Villarreal fez isso, e a polícia espanhola prendeu o sujeito também. Boas atitudes, né? Ainda bem que a gente vai vendo o que o pessoal tem que fazer em relação a esse episódio, pelo menos que repercutiu muito também, né? Tem esse lado. E aí o Daniel Alves teve participação decisiva depois disso, né? Participou com 2 cruzamentos para 2 gols do Barcelona, 2 gols contras ali da equipe do Villarreal, e no final do jogo o Busquets, que chorou no início da partida na homenagem ao Tito Vilanova, fez um lançamento sensacional ali para o Fábregas ajeitar a bola para o Lionel Messi. Messi sendo decisivo apesar de não atuar bem mais uma vez. O Barcelona é o segundo colocado, mas pode voltar ao terceiro, a ser o terceiro colocado. Por fim ali, grande vitória do Athletic Bilbao. No jogo importante, era de 6 pontos contra o Sevilha. Se perdesse, o Sevilha empatava com o Athletic. O Athletic Bilbao abre 6 pontos de vantagem, praticamente se garante na Champions League. Esse bom time, muito bom mesmo do Bilbao, pode voltar à Liga dos Campeões depois de 15 anos fora da Champions League. Só um pitaco antes de a gente passar para o futebol italiano. Acho que ainda falta uma punição para o Villarreal. Pelo menos alguns jogos ali sem mando de campo ou de portões fechados seria uma boa pedida. Exatamente, então vamos já rapidinho para o futebol italiano. Na sua tela os resultados, começando com a vitória da Juventus, 3-1 contra o Sassuolo. Roma ainda sonhando muito distante, 2-0 contra o Milan. Inter 0-0 com o Napoli, festa de Torino e Lazio. E finalmente Fiorentina 3-0 contra o Bolonha. Pazini bola tudo, quero só ver, vai lá. A Juventus conseguiu uma boa vitória para cima do Sassuolo, como era esperado, com grande atuação dos seus destaques. Carlitos Tevez meteu um golaço, é inacreditável como ele não vai para a Copa do Mundo, vive uma temporada sensacional. Também o Pirlo deu um passe fenomenal para variar, dessa vez para o Marquinhos marcar gol, e um gol de letra do Llorente para completar a pedida ali, um golaço. O atacante espanhol também vive grande fase. A Juventus agora precisa só de 2 pontos, vencendo na próxima rodada, é campeã italiana por antecipação, tricampeonato seguido, 30º Scudetto da história da Juve.
A Roma venceu fácil o Milan, 2-0 no Clássico, dominou o jogo inteiro, poderia ter vencido até por um placar mais elástico. O nome do jogo foi o Pjanic, meia armador bósnio, vem para a Copa do Mundo, muito bom de bola, marcou um golaço depois de deixar 2 adversários para trás e tocar na saída do Abbiati. O Milan, que ficou um pouco para trás ali na briga por vaga na Liga Europa, a Roma já está garantida na Champions League, no segundo lugar de forma direta. Destaque também para o Balotelli. O Balotelli saiu, nesse jogo ele não arrumou nada, saiu reclamando ali com o Seedorf. Depois a Sky Sports foi reclamar com ele, ele falou que os comentaristas não sabiam de nada de futebol e ainda cornetou um ídolo da história do Milan, o Boban. Totalmente desnecessário o Balotelli, sou fã dele, tanto nas atitudes quanto no futebol, porque é um personagem diferente do habitual, mas vacilou nessa o Balotelli. Balotelli que, inclusive, já vem sendo cornetado pela imprensa italiana, muita gente pede o Immobile, atacante do Torino, artilheiro isolado da Série A com 21 gols, na seleção, deve ir fazer uma temporada espetacular, ele que é ídolo do Fernando. Também tivemos ali Napoli empatando 0-0 com a Inter de Milão, num jogo muito fraco tecnicamente. Não muda nada, o Napoli praticamente garantido no terceiro lugar, a Inter de Milão praticamente garantida ali com o quinto lugar na Liga Europa. A Fiorentina venceu com show do quadrado, 2 gols do colombiano, que deu assistência para uma pintura do Ilicic de cobertura, a bola entrando na gaveta. Fiorentina praticamente garantida e já com o quarto lugar e vaga na Champions League. Agora o destaque final aí é para o Torino. O Torino é o 6º colocado e atualmente estaria na Liga Europa da próxima temporada, porque a final da Copa da Itália, o campeão ganha vaga na Europa League, é entre Napoli e Fiorentina. Como os dois já estão praticamente garantidos em competições europeias, o Torino entraria nessa. Então, boa notícia para o seu Torino, Fer. Ótima notícia, além do Immobile, Certi, coisas ótimas do futebol italiano. Fechando a Itália, vamos para rapidinhas, apesar que o Pazinho eu tenho certeza que vai ficar uns países um pouquinho a mais, porque temos vários títulos, começando pela França, que não teve título. Resultados na sua tela: PSG empatou em 1-1 com o Sochaux e Mônaco ganhou do Ajaccio. Pazzini, Thiago Silva fazendo toda a diferença. Vai lá. Sacanagem. Thiago Silva teve uma infelicidade, né? Acabou marcando o gol contra que prejudicou o PSG. O PSG poderia ter sido campeão nessa rodada. Acontece com os melhores do mundo também. Thiago Silva, que se não o melhor, é um dos melhores zagueiros do mundo. Destaque também para o PSG, que o gol foi uma pintura do Cavani, depois de um lançamento sensacional do Thiago Motta, do meio de campo. O atacante uruguaio acertou um belo voleio. Já o Mônaco conseguiu uma goleada tranquila para cima do Ajaccio. A Ajaccio já rebaixada à segunda divisão do futebol francês. Show do Berbatov, 2 gols, uma assistência. O James Rodrigues e o João Moutinho, que são destaques do time, deram assistências também. E por fim o Kondogbia, jovem volante francês, talentoso, tem futuro garoto. Ele tem um golaço num chutaço de fora da área. Exatamente, vamos então para Holanda. Aí sim, temos campeão. Resultado na sua tela: vitória nada, empate do Ajax contra o Heracles. 1-1, bastou, né, Pazzini? Conte rapidinho. Bastou, o Ajax campeão com uma rodada de antecedência, tetracampeonato seguido para o Ajax, 33º título da história, é o maior campeão da Eredivisie. Destaque que esse time do Ajax não é super talentoso, tem alguns bons jogadores como Schöne, Fischer, Klaassen, foi até bem nessa temporada com o título, pagou aquele mico na Copa da Holanda, mas foi uma temporada boa para o Ajax. E esse time conseguiu o que os melhores times do Ajax não conseguiram. O time de Rinus Michels e Cruyff, aquele timaço da década de 90 do Louis van Gaal, não conseguiram ser tetracampeões holandeses de forma consecutiva. Esse Ajax do Frank de Boer consegue esse fato inédito para a história do clube e destaque que lá tudo resolvido. Vai o Feyenoord para a Champions League junto com a Ajax, o Vitesse vai para a Liga Europa, o PSV deve disputar os playoffs e o Twente vai para a Liga Europa também. Mesmo bem bacana, então, fim na Holanda. Vamos rapidinho agora para Portugal. Tem final da Copa de Portugal na sua tela, final definida, porque na semifinal Porto e Benfica empataram em 0-0 e nos penais passou o Benfica. Dia 7 de maio tem Benfica e Rio Ave. Pazzini, conte a semifinal. Claro, Porto e Benfica é sempre um jogo teoricamente muito bom. E foi sofrido para o torcedor do Porto essa, viu? O Porto foi melhor o jogo inteiro, teve um jogador a mais durante todo o segundo tempo e foi em casa. Mesmo assim, o Porto não conseguiu eliminar o Benfica. Não é boa essa temporada para o Porto. O Benfica consegue a redenção, né? Depois de ter sido vice 4 vezes na última temporada, campeão português, está na final das 2 Copas Domésticas. Detalhe, as 2 contra o Rio Ave, é favoritaço o Benfica para levar as 2 e conseguir a tríplice coroa doméstica. Tem ainda
a Liga Europa está nas semifinais contra a Juventus, jogo de volta nesta quinta-feira. Grande temporada do Benfica, pode ver a redenção, né, depois da última. Destaque que o Benfica, além do grande time, favorito histórico também, 4 títulos, é o maior campeão da Copa da Liga. Agora para a Turquia, resultados na sua tela, resultado no singular. Empate em 0-0 de Fenerbahçe e Kaykur. Que beleza esse nome, hein? Vai lá, fala um pouquinho sobre o campeonato turco definido. Fenerbahçe, campeão também com algumas rodadas de antecedência, volta a ser campeão turco depois de 2 temporadas, 19º título da história do Fener, é o maior campeão do país agora, ao lado do grande rival, o Galatasaray. Fenerbahçe tem um bom time, Raul Meireles, o ataque africano ali como Sassou, Emenik, outros bons jogadores, mereceu ser campeão, principalmente também porque a equipe do Galatasaray, com a troca de técnico, saiu Fatih Terim, entrou Roberto Mancini, também a Champions League no meio, não conseguiu se concentrar tão bem no campeonato turco, foi aquém das expectativas, todo mundo apostava no tricampeonato do Galatasaray. Fenerbahçe, no entanto, não vai para a Champions League, punido por escândalo de manipulação de resultados pelo UEFA, está banido de disputar competições europeias por 2 anos. No panorama atual, Galatasaray e Besiktas na Champions League, Sivasspor, time do Roberto Carlos e Cicinho, junto com o Prague, ali na Liga Europa. Agora, então, para fechar o Pelo Mundo, campeonato sérvio, porque teve clássico na sua tela, vitória do Partizan contra o Estrela Vermelha. Pazini, para fechar, vai lá. Pois é, um jogo muito emocionante, tecnicamente não foi lá aquelas coisas, mas a rivalidade é ferrenha, muito pesada mesmo no clássico sérvio. Vitória com gol aos 45 minutos da equipe do Partizan Belgrado para deixar o pessoal no estádio bem maluco e diminuir a diferença. Deixa viva ali a briga pelo título sérvio. O Partizan está só 3 pontos atrás do Estrela Vermelha agora. Estrela Vermelha que briga para acabar com a hegemonia do Partizan. O Partizan atual ex-campeão sérvio. Os 2 times são os maiores campeões do país, 25 títulos para cada um. Destaque também para a torcida do Estrela Vermelha tacando fogo nas cadeiras da torcida do Partizan durante o jogo ali, em retaliação ao que aconteceu, né? No primeiro turno aconteceu o contrário, torcedores do Partizan tacando fogo no estádio do Estrela Vermelha. A gente ri aqui, mas é totalmente lamentável isso, né? Lamentável. Fim, então, do Pelo Mundo. Já agradeço ele, Gabriel Pazini, muito obrigado. Valeu, Fernando. Obrigado, amigo internauta. Então, depois deste completaço o Super FC Pelo Mundo, acesse superfc.com.br e vá no facebook.com/superfc Pelo Mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.